Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meus irmãos, é com muita tristeza que eu vou exibir algumas imagens aqui para vocês, que elas comprovam a nossa narrativa de anos. Infelizmente, muitos que acompanhavam o canal se cegaram, preferiram ouvir as celebridades, né? Os caras do momento, que eram justamente esses repórteres disfarçados de cabo eleitorais, que estão todos agora com as contas bloqueadas, vistos cancelados e terão que responder pelas coisas que falaram. Induzir o povo literalmente a entrar na idolatria por um cara que vai se provar, logo logo vocês verão isso, como eu já venho cantando essa bola há 4 anos atrás, há 5 na verdade, vocês verão que vai se comprovar corrupto, não demora muito. Agora mesmo eu estava lendo que foi pedido o bloqueio dos bens do Bolsonaro aqui no Brasil e o cancelamento do visto dele lá nos Estados Unidos. Já se fala os boatos que ele vai fugir para a Itália, onde ele tem cidadania dupla, para que ele não seja extraditado e, como consequência, depois pagar por algumas das acusações. Como eu disse para vocês, ele tem muitos processos. E fora esses processos, tem muitos pedidos de investigação, CPI, etc, etc, que assim que começar a fazer, meu irmão, ele não tenha dúvida que o cara será preso. A narrativa, inclusive, dos cabos eleitorais dele é que qualquer pessoa pode ser presa. Agora já estão mudando a narrativa. Antes eles diziam, não, mas por que vai prender um cara que é honesto? Agora mudou. Agora, mas se eles quiserem, eles prendem qualquer pessoa. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Estão percebendo agora? Agora que a carapuça vai servir para eles, eles agora começam a argumentar como nós falávamos aqui, que aquela CPI lava-toga precisava passar de qualquer maneira. Meus irmãos, o pior de tudo não é esses caras. Esses caras, sinceramente, eu quero que paguem pelas coisas que falaram. Não gostaria que fosse dessa maneira, com censura, proibindo os caras de falar, o STF extrapolando literalmente. A gente gostaria de ver o quê? Os caminhos legais sendo usados. Olha, tal dia, tal hora você falou isso aqui, isso é uma mentira, você será processado por isso. Pronto. Não proibir os caras de darem a sua opinião sobre os assuntos, como está sendo feito. Olha, eu não quero, como a gente viu com o Brasil Paralelo, ordem errada dos fatos, que absurdo. Quem já viu esse processo, qual é a lei que dá jurisprudência para isso? Não tem, os caras inventam na hora. E aí proibiram os documentários do Brasil Paralelo, que não tinha nenhuma mentira, justamente durante uma eleição. Então é terrível a situação. Mas não tira a culpa, né, desses caras, como Constantino e todos os outros, não tira a culpa deles em tudo isso que está acontecendo, essa idolatria toda, essa adoração ao bezerro de barro. O que realmente me dói e me machuca é ver pessoas de bem que foram manipuladas, que entraram nessa cegamente, e maldito é o homem que confia no homem. E você vai ver essas cenas terríveis aqui junto comigo. Vamos ver juntos, família, que é de partir o coração. Porque você vai ver que não são bandidos, são pessoas de bem. Como o pessoal fala, a tiazona do Zap, o tiozão do Zap. Aquele pessoal que está tendo acesso agora às redes. E caíram como um patinho, estão sendo usados como bucha de canhão. Me lembrou, inclusive, aquele episódio, eu não vou falar especificamente do caso, mas aquele filme que relata um problema que houve na humanidade. O Menino do Pijama Listrado. Esse filme é muito bom. E ele mostra como aquele pessoal foi enganado. Olha, a gente tá levando vocês aqui nesses ônibus para proteger vocês dos caminhões. E o pessoal foi. E me pareceu muito essa cena. Você vai ver aí. O exército chegou e disse, olha, entra aí nos ônibus. Eles, não, mas a gente já tá nos ônibus da gente. Não, entre aí nos ônibus que a gente vai levar vocês em segurança. E na verdade estava conduzindo aquele pessoal para um tipo de campo de concentração, um tipo de prisão, onde já tem 1.500 pessoas, segundo a própria mídia. Terrível a situação. Como você vê, né, mais uma vez, Cazuza tinha razão, né? O museu de grandes novidades é o passado, como ele disse na música, né? Eu vejo o presente repetir o passado. De verdade, o passado está voltando, família. Cenas terríveis para todo cidadão de bem, que gosta da moral, dos bons costumes e só quer viver em paz. Veja as cenas comigo. Senhores, estamos vivendo na ditadura. Obrigaram a gente a sair do QG. E outra, não querem deixar a gente embarcar nos nossos ônibus. É nos ônibus deles. Pra onde eles estão nos levando? Só Deus sabe. Pessoal, hoje, dia 9 de janeiro de 2023, fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou para a polícia. Até 1 hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger. E o Exército nos entregou para a Polícia Militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Não sei para onde a gente está indo. Nos deram prazo de 1 hora para evacuar. Estamos cercados aqui, vou mostrar para vocês. Estamos no ônibus aqui. Estamos
estamos cercados. Ninguém forneceu almoço para nós, nem lanche, nada. Estamos, encurralados, reféns é a palavra. Desde as 7 horas da manhã, a hora que avisaram que era para nós se dirigir lá ao fundo do quartel, que teriam uns ônibus nos esperando. Estamos aqui. É lamentável de ver. Lamentável. Estamos aqui. Sem comida, sem água, sem banheiro. E nós estávamos umas 8 horas da manhã, umas 8h30, até as 2h30 da tarde, dentro de um ônibus, de em pé, cheio de gente, as nossas malas, tudo. Nós estamos tudo tipo mendigos, sendo humilhados. Meus irmãos, eu pelo menos tenho a minha consciência tranquila de quem realmente era escrito raiz, de quem acompanhava os conteúdos, não se iludiu, não participou disso e, portanto, não está passando por isso. Porque essas pessoas não sabiam ainda, mas elas serão julgadas e muitas delas passarão de 12 a 20 anos dentro de uma cadeia, igual a qualquer bandido. É isso que vai acontecer com elas. Esse é o preço, meus nobres e queridos irmãos. Como é o título desse vídeo, esse é o preço da idolatria. Deus sempre amaldiçoou os idólatras. Deus não é homem para se arrepender das suas leis. Isso foi nos dito e permanece até os dias de hoje. Você vê que Deus, em várias partes na Bíblia, ele fala sobre a humildade. E cada vez mais eu entendo isso, meus irmãos. Muitas pessoas não quiseram reconhecer que estavam erradas, apesar de todas as provas que vêm acontecendo ano após ano. A má administração, os preços altos, os lucros bilionários de acionistas estrangeiros dentro daqui do Brasil, com empresas como a Petrobras, empresas estratégicas como a Eletrobras, Porto, Aeroporto e tantas outras. Ao mesmo tempo em que o país só empobrece, a família e o próprio presidente, o Jair Bolsonaro, só aumentavam seu patrimônio, só enriquecia. E aí a carga de imposto só aumentando, a condição de vida só piorando, o nosso poder aquisitivo na lama. E mesmo assim as pessoas, com medo da volta do PT, fechavam os olhos para isso e apoiavam cegamente um homem que estava trazendo o PT de volta. E fez mais, eu duvido que se o PT tivesse ganhado aquela eleição, tivesse tido metade dessa idolatria, tivesse tão grande como está hoje. O Bolsonaro ajudou o PT de todas as maneiras, dando orçamento bilionário para os partidos, permitindo e ajudando que fosse destruída a Lava Jato, bateu no peito e disse: eu acabei com a Lava Jato. Os próprios cabos eleitorais dele naquela época ficaram em apuros porque eles estavam passando o pano. Não, o Bolsonaro não está derrubando a Lava Jato, ele só está aqui impedindo que haja excessos. Lembra que falavam isso? E aí ele, confiando na gadice das pessoas, veio e disse: não, eu acabei mesmo e ponto. Aqui não tem corrupção e pronto, eu acabei. Tretou com o Moro, o próprio ministro do STF que ele indicou votou pela suspeição de Moro, ou seja, um cara suspeito, um cara sem confiança, e tudo isso foi permitindo que, ao longo dos anos, o Lula fosse solto. Já disse para você, o sistema age dentro das regras. É um financiamento aqui, é uma indução ali, e as coisas vão acontecendo. Então, se o próprio sistema age dentro das regras, por que é que as pessoas acham que simplesmente vão entrar no Congresso, acampar e a coisa vai mudar? Na verdade, nós vamos sentir ainda daqui a muitos anos esses atos impensáveis e idólatras que aconteceram. Todos nós já começaremos pagando os consertos, só para começar, fora as leis restritivas que virão. E como eu ia dizendo, as pessoas mesmo percebendo o que estava acontecendo se cegavam por conta do orgulho. E é por isso que Deus teclou tanto nessa tecla de humildade, apenas reconhecendo que todos nós somos seres de carne e osso, fracos e falhos, e que é preciso rever as nossas próprias decisões, as nossas posturas, e da mesma forma que a gente observa essas falhas em nós, perceber em qualquer outro, mesmo que esteja em um grande cargo como a presidência, se as pessoas tivessem seguido o exemplo de Cristo, que quando os próprios apóstolos brigavam entre si, discutiam para saber quem era deles o maior, depois de Cristo, ele vai e limpa os pés dos caras. Uma coisa muito desonrosa na época. E ele faz isso para provar que aquele que quer ser o primeiro, aquele que se exalta, primeiro precisa se humilhar, primeiro precisa servir, para que aí Deus reconheça ele. E as pessoas não querem mais isso, estão esquecendo disso. Ah, eu tô certo e acabou, você é idiota. Eu estou bem informado nas minhas mídias bolsonaristas, nos cabos eleitorais, eu não quero saber o que você fala aí. E o resultado tá aí, meus irmãos. Eu já disse a vocês, meu sentimento não é nem um pouco de alegria, de revanchismo, muito pelo contrário, eu fico muito solidário, porque quando a gente vê pessoas de bem presas, pessoas que, embora de maneira torta, de maneira, com perdão da palavra, burra, mesmo assim, dentro dos seus corações, tinham boas intenções, embora que, ainda que eles conseguissem o que querem,
só ia piorar ainda mais a condução do próprio país. Então, meus irmãos, fica mais esse grande exemplo para todos nós, que a idolatria ela pode, de fato, colocar tudo a perder. E se há uma coisa positiva aí, né, dentro de tudo que vai acontecer, cada restrição e jurisprudência que será criada com toda a legitimidade daqui para frente, é ver esses canalhas que são responsáveis por isso, inclusive pela volta do PT, pagando pelo que fizeram. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Gostaria muito de saber a tua opinião, o que é que você sentiu vendo essas imagens, sabendo o que você sabe. Eu faço questão de ler. Nós voltaremos com 2 vídeos, vocês sabem, é um às 7h30 da manhã e outro às 5h45, tá certo, meus nobres? Fiquem com Deus, um abraço e não se esqueçam de orar por essas pessoas, meus irmãos. Elas precisam muito, muito mesmo, da oração de todos nós. Fui!